Pequim e Xangai já foram exemplos de metrópoles que sofriam com a qualidade do ar num país que era considerado sinônimo de poluição. Mas isso está mudando e hoje ninguém investe tanto quanto a China em tecnologias verdes. O país quer ser exemplo mundial e remodelar suas cidades para evitar tragédias climáticas. O futuro com qualidade de vida é o tema do último episódio de O Código Chinês. Esse é o Qi. O Qi é o sopro de vida, que passa por dentro de você, por dentro de uma árvore, por todos os espaços. O Qi é a principal ideia da cultura chinesa, presente em todos os aspectos da vida. Mas essa história não é sobre o Qi, pelo menos por enquanto. Essa é a história de um menino de 4 anos que caiu no rio. Eu sobrevivi porque o rio estava cheio de árvores. Eu me segurei em uma delas e descobri que elas desaceleram o fluxo da água. Hoje, Kong Jiang-yu pode ser chamado de um dos maiores arquitetos do mundo. Já fez mais de 1000 projetos em 250 cidades. Criou o que chama de cidade esponja. A técnica não foi ele que inventou. São métodos ancestrais, têm no mínimo 3.000 anos. E esses métodos transformam vilas rurais da China em patrimônios históricos. E ele só fez isso porque quase morreu ao cair no rio. Nossa ideia é demolir tudo que é cinza. Paredes, concreto, com portas. A água não é inimiga. O convite desse arquiteto é para que a gente olhe para a água de um jeito que nunca olhou. Como se o rio fosse uma pessoa. O episódio de hoje é sobre o futuro do meio ambiente. O último da série O Código Chinês. O primeiro passo para conhecer uma pessoa ou um rio é saber onde ele nasce. Esse rio vem do alto das montanhas amarelas, patrimônio da humanidade. A área protegida é coberta de florestas que fazem com que a água não venha do alto do morro como um caminhão na banguela. E consiga chegar em seu primeiro contato com a vida humana. Aqui você pode ver os terraços. É um jeito de cultivar a paisagem adaptada a essa região onde chove muito. Esses terraços retêm a água e desaceleram a descida dela. E aqui, as pessoas cultivam o arroz. Kong Jiang-yu nasceu numa vila muito parecida com essa. E aí foi o primeiro da vila a entrar numa faculdade. E foi tão bom aluno que acabou se formando doutor em Harvard. Para muitos, a melhor universidade dos Estados Unidos. Mas da raiz, ele nunca esqueceu. A experiência no campo continua me inspirando. Pega essa vaca como exemplo. A vaca come essa grama. O cocô acaba na água e vira adubo para o arroz, já que tem nutrientes. A água passa por essa vegetação que retira os nutrientes e segue até cair naquele açude. Mas essa aqui é só a primeira parada da água. Aqui ela perde velocidade, mas segue morro abaixo em direção ao rio que vai encontrar a cidade. Quando o rio está quase chegando, uma ilha no meio dele, feita pelo homem, só que há milênios. Tá vendo que ela é cheia de árvores? Elas foram cultivadas exatamente para sugar um pouco da água e separar o rio em 2, até encontrar uma outra barreira. Esse dique tem mais de 700 anos. E o segredo é simples: levantar o nível da água em apenas 2 metros. Dessa forma, metade do rio pode desviar muito lentamente para dentro da cidade. Esse rio é caudaloso, mas com um mínimo de intervenção, um mínimo de projeto, a gente acalma o fluxo de água. Essa é a vila histórica de Xixinan. Eu quero que você prove isso aqui.
O preço subiu 500% em 5 anos. É uma panqueca de cebolinha que ela fez aqui na hora, vamos provar. Gostou? Very good. Muito bom. Há 5 anos, isso custava só 1 yuan. Agora estão cobrando 5. Os preços aumentaram nos últimos 5 anos em toda a China. Mas aqui, especialmente, sabe de quem foi a culpa? Dele. A vida onde o arquiteto nasceu foi demolida pelo trem do progresso. Só que ele foi lá, encontrou uma muito parecida e começou a investir na preservação. Daí abriram aqui hotéis, cafés. E além disso, ele transformou a vila de Xixinã num laboratório para os seus estudantes. Porque ele é professor da Universidade de Pequim. E aí abriu aqui uma espécie de filial do Departamento de Arquitetura. Aqui ele se sente em casa. E mostrou pra gente algumas dessas antiguidades urbanas que ensinam a lidar com a água. Essas pedras estão aqui há 1.200 anos e não são só um passeio divertido. Elas servem para deixar o rio fazer o que quiser. Se ele estiver assim, baixo, ele pode ficar ali. Mas olha só o que acontece quando ele quer transbordar. Isso é tecnologia milenar, é sabedoria. Quando chega no final desse passeio, o rio tem que tomar uma outra decisão. Aqui tem uma passagem bem fina que encoraja a água a descer como uma cachoeira. Só que aqui não quis sair, continua. Dessa vez de forma muito mais calma para dentro da cidade. A água que corre por canais dentro da cidade é essencial para o cotidiano. Vê como a água é limpa? As pessoas sabem que podem usar essa água. De manhã cedo, elas pegam água para beber e lavar comida. No fim da tarde, lavar roupas ou qualquer outra coisa. É um jeito muito sábio de fazer uso da água. Não há registros de enchentes aqui, nem quando chove num dia o que deveria chover num mês. É uma forma muito diferente de como os rios correm nas nossas cidades, em túneis canalizados. Eu vivo criticando essa tecnologia moderna. Ela foi desenvolvida na Europa, Portugal, Itália, onde o clima é muito diferente, temperado. Quando ela é copiada para a China ou para o Brasil, tudo dá errado. Todas as represas e barragens vão se romper. A gente precisa de soluções adaptadas para a natureza. A gente precisa de cidades esponja. Era um lugar abandonado, destruído pelo progresso, pelos trilhos do trem. E se transformou numa obra de arte. Esse projeto foi para comemorar os 100 anos do Partido Comunista. Recebe 10 milhões de visitantes ao ano. O parque fica ao lado de um rio que forma um lago gigante. A água é bombeada desse lago, depois filtrada por processos biológicos parecidos com o que a gente viu na Vila Histórica. Primeiro, as quedas colocam oxigênio na água como se fossem aquelas cachoeiras da floresta. Depois, as plantas tiram os nutrientes, para alguns a sujeira da água, como as plantações de arroz. E aí as pessoas podem chegar perto da água e conviver com ela, mesmo que não seja para lavar roupa. O segredo desse parque é que ele é, na verdade, 2. O primeiro é esse em que a gente está pisando agora, com essas passarelas de madeira e essas ilhas que se formam em época de seca. Mas quando chove, ele se transforma. O parque se transfere para o segundo andar. As pessoas podem continuar aproveitando a natureza, mesmo se a água resolve subir. São 550 hectares que servem como uma grande bacia, um escoadouro. É uma característica dos projetos dele. Quando chove demais, a água da cidade se acumula no parque e depois é absorvida pela terra. Por isso o nome, Cidade Esponja. Mas funciona também em grandes metrópoles. Estamos em Xangai, metrópole de 25 milhões de habitantes. Aqui fica o maior prédio da China e segundo maior do mundo, a Shanghai Tower. Tem 632 metros. Que tem lá dentro o elevador mais rápido do mundo. Tem também o trem mais rápido do mundo que levita através de ímãs.
É a cidade chinesa mais procurada por estrangeiros, mas preserva o passado como relíquia. Esse é um templo budista bem no centro da cidade. Xangai tem a cada dia mais qualidade de vida. E bem na beira do rio Huangpu, que corta a cidade, o nosso arquiteto projetou isso aqui. O rio, que antes era canalizado como nas nossas grandes metrópoles, ganhou árvores para desacelerar e espaço para transbordar. A China quer, com esses projetos, ser a vitrine do combate às mudanças climáticas no mundo. Mas a China é o país que mais polui no mundo. 30% de todas as emissões de carbono vêm da China. Queimam mais carvão do que todo o resto do mundo junto. E como ainda são classificados de país em desenvolvimento, isso dá margem para poluir ainda mais. Acabaram de aprovar mais 100 gigawatts de energia produzida por carvão, mais do que o dobro do resto do mundo junto. E dizem que vão continuar aumentando mesmo a produção de carbono até 2030. Ao mesmo tempo, eles são os que mais investem em energia limpa. 2/3 de todo o dinheiro que se gasta em transição energética no mundo todo. E essa transição já está dando dinheiro para os próprios chineses. 10% de todo o produto interno bruto são investimentos verdes. Esse era exatamente o plano do ex-presidente americano Joe Biden. Revitalizar a economia com a transição. Quando Donald Trump chegou, cancelou toda essa história. Agora só se dança a música dele. Retirou os Estados Unidos do Acordo do Clima de Paris e cancelou a chamada Revolução Verde. E foi o que o presidente chinês precisava para dizer que a China é quem hoje faz a maior e mais rápida contribuição para o desenvolvimento verde. Esses investimentos têm melhorado até o nível de poluição no país. Kong Jiang-yu é uma vitrine para esse projeto. Agora eu chamo de Planeta Esponja. Ele visitou o Rio de Janeiro no ano passado e desenhou o que acha que deveria ser uma avenida famosa por lá, a Francisco Bicalho. Você tem que dobrar o espaço da água. Transferir a avenida para a rua de trás. Dessa forma, resolve o problema das enchentes e aumenta o valor das propriedades. E ainda constrói hotéis, cafés, comércio. Mas para ele, o mais urgente são as fazendas. Os desastres já estão acontecendo. É tudo o mesmo sistema. Floresta, fazenda e depois as cidades. Os 5.000 anos de experiência chinesa mostram que você tem que deixar na fazenda pelo menos 20% do espaço para a água. Senão, ela escorre e vai alagar as cidades. Assim, a fazenda será mais produtiva, mais ecológica e vai resolver o problema das enchentes lá embaixo nas cidades imediatamente. Ele não tem medo da chuva. Ele quer a chuva para mostrar que os projetos realmente funcionam. E ri como uma criança quando a natureza volta para os lugares que ele constrói, como esse novo projeto da nova Universidade de Engenharia de Pequim. Aqui ele transformou esse rio canalizado num parque onde os cisnes negros dançam com as pessoas. O futuro, como visto pela China, é verde e prateado. Tem robôs, carros voadores, câmeras que vigiam qualquer passo. Eles têm claramente um plano. E um plano é uma memória do futuro que eles tentam encaixar de toda forma na realidade, mesmo se com a mão pesada do Estado. Mas para Kong Jiang-yu, a água não precisa de mão pesada. Para ele, a água é como o Qi, o sopro de vida que anima todas as coisas. A principal regra para entender o Qi é que ele precisa fluir, nunca ficar retido. Quando você está planejando uma casa, você vê como o Qi flui por ali. A prática se chama Feng Shui. Para fazer a energia circular dentro de você, pratica o exercício chamado Tai Chi Chuan. A ideia é que se o Qi fica retido, a pessoa adoece. A acupuntura é uma invenção chinesa.
e a técnica de colocar uma agulha para desbloquear o chi dentro de você. Porque se a energia fica retida, a pessoa adoece. Para Kong Jang-yu, tentar reter a água adoece as cidades modernas. Agora, deixando fluir, acariciando, tratando como uma pessoa, a água só traz de volta coisas boas.